Olá, gente, bom dia! Graças a Deus, estamos mais um dia reunidos para a nossa leitura da Bíblia. Vamos seguir firmes com o nosso plano, né? Lermos a Bíblia toda. E hoje estamos no dia de número 268. Vamos continuar a leitura do livro de Isaías a partir do capítulo 34. Indignação de Deus contra as nações. Antes, vamos fazer a nossa oração. Deixa aí também o seu bom dia, de onde você nos acompanha. Clica aí no joinha, dá um like na nossa transmissão. Isso ajuda muito o canal. É importante para que a mensagem seja compartilhada pela própria plataforma do YouTube. Quando o YouTube vê que tem uma interação legal, as pessoas comentam, compartilham, curte, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tudo isso ajuda e muito, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Pai amado, Pai querido, te louvamos, exaltamos o teu nome por mais um dia o Senhor nos permitir estarmos aqui reunidos. As tuas misericórdias, que duram para sempre, é que está sobre a nossa vida. A tua graça, que nos dá esse acesso à tua presença tão gloriosa. Obrigado, Jesus. E aqui nessa manhã pedimos que o Senhor fale ao nosso coração em mais uma leitura, que o Espírito do Senhor nos dê discernimento espiritual para que possamos ler, ouvir, entender e praticar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui a Bíblia na sua tela também e a gente segue com a leitura. Isaías capítulo 34. A indignação de Deus contra as nações. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, ó povos, escutem, que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo que ele produz escutem, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para destruição e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os montes se inundarão do sangue deles. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que, para exercer juízo, ela desce sobre Edom, e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue dos cordeiros e dos bodes, da gordura dos rins de carneiros. Porque o Senhor fará um sacrifício em Bozrá, e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue, e o pó ficará encharcado de gordura, porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará, nem de noite, nem de dia. A sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar. A coruja e o corvo habitarão nessa terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, e os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos, e as urtigas e os cardos tomarão conta das suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Animais noturnos ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos,
e os chocará, e na sua sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhe repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, através das gerações habitarão nela. Capítulo 35. A felicidade na Sião futura. Interessante, né? A gente sempre vê o profeta Isaías desde o início. Profecias para o tempo presente, profecias de esperança, paz, futuro, redenção, salvação, Messias, juízo contra rebeldes, desobedientes, quebraram a aliança, foram corrompidos. Então vamos ver agora essa aqui, capítulo 35. O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmes os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes e não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado Caminho Santo. Olha só, com C maiúsculo, S maiúsculo, um caminho. A gente já sabe, né? Quem esteve aqui disse: eu sou o caminho. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passará por esse caminho, mesmo que seja tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nem um animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Então veja que interessante, né? Quando Jesus abriu o caminho que nos leva até Deus, então o impuro não vai passar por esse caminho, pois será somente para o povo de Deus, né? Lembra que nós lemos ontem? Arrependimento, né? Para quem se arrependeu. Descanso, Cristo, mensagem de Cristo, confiança e tranquilidade. Então, os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Então, quem passa por esse caminho, quem vai até Cristo, mesmo que seja um tolo, mesmo que não tivesse um conhecimento, né? Mas passou por esse caminho, não vai se perder, porque é o caminho que leva à salvação. Bom, já li aqui versículo 9, ali não haverá leão, nenhum animal feroz ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Capítulo 36. Senaqueribe invade Judá. Nós já lemos isso no livro de Reis, está até a referência aqui, Segundo Reis 18, segundo Crônicas 32, já lemos isso. Mas agora no livro de Isaías está registrado o que envolveu a vida de Isaías nesse tempo, as profecias, o que ele disse, as orações, enfim. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou.
O rei da Síria, que estava em Laquis, enviou Rabsaque, né? Com um grande exército em Jerusalém ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto, no tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque afronta Ezequias e o Senhor. Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, rei da Síria. Então veja, aquela profecia que nós estávamos lendo aqui no livro de Isaías, capítulos anteriores, contra Ezequias, contra a Síria, reis orgulhosos, um povo, né? Povos que se achavam melhores que os outros. Então agora vamos ver os cumprimentos. Então, de fato, Rabsaque disse: digam a Ezequias, olha a fala dele, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que vocês têm? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. Mas, se você me diz, confiamos no Senhor, nosso Deus, eu pergunto, não é esse Deus aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? E será que você pensa que é sem consentimento do Senhor Deus que eu vim contra essa terra para destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: por favor, fale com esses seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do nosso povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaque lhes respondeu: você pensa que o meu Senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico. O que estava acontecendo aqui? Já lemos isso no livro de Reis, dos reis, a história dos reis. Israel queria fazer uma aliança com o Egito. A Síria ataca Israel e fala: vocês vão fazer aliança com o Egito? O Egito vai trair vocês, não vai livrar vocês, não vai dar certo. Façam uma aliança comigo, vou dar 2.000 cavalos para vocês. Vocês estão confiando em quem? O Egito é traidor, não vai dar certo. O Deus de vocês, o Ezequias já tirou todos os altares que vocês poderiam buscá-lo, agora é só em Jerusalém. Enfim, vocês estão cercados, perdidos, não podem contar com ninguém, faça aliança conosco. Aí, os que estavam recebendo a mensagem falaram para o mensageiro e para o rei, né? Rabsaque: fala em aramaico, não fala na língua do nosso povo não, só para a gente ouvir, para que o povo não venha ouvir, né? Não queria que eles ouvissem aquelas afrontas e aquilo que estava meio que evidente, né? Que daria errado. Mas eles não vão falar na língua de vocês, todo o povo vai ouvir, vai saber o que a gente está falando aqui. Versículo 13: então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que esse Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias
os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhos. Não deixem que Ezequias os engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Muita afronta, né? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses desses países, quais foram os que os livraram? Perdão. Quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, ficaram calados e não lhes responderam palavra. Assim que lhes havia ordenado o rei, não lhe respondam. Deixa eu ler de novo, versículo 21. Eles, porém, ficaram calados e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei. Leitura correta agora. Não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei. Ezequias, com as suas roupas rasgadas, e lhe contaram, voltaram para junto do rei Ezequias, com as suas roupas rasgadas, e lhe contaram o que Rabsaque tinha dito. Bom, o desfecho dessa história a gente continua amanhã, tá bom? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde em tempos difíceis. Um abraço de fé e força para todos vocês. Quem está conosco no domingo, neste tempo presente, um excelente culto para todos vocês. Não esqueça, não deixe, aliás, de cultuar o Senhor neste primeiro dia da semana, como acredito ser bem provável que você faça de costume. Você que está conosco na leitura e talvez está desigrejado, talvez está só acompanhando a leitura, não está participando de culto algum, te convido a estar conosco no nosso culto online. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, inclusive, nosso grande irmão, pastor Wellington, que é da igreja de São Paulo, cuida da igreja de São Paulo, está aqui conosco em Aracaju e vai entregar a mensagem hoje para todos nós, transmissão ao vivo por todas as nossas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais.